Olá meninas, tudo bem com vocês? Tava com saudade de estar com vocês aqui no canal e eu pensei, eu tenho que voltar, eu não vejo a hora de estar aqui de novo. É muito gostoso poder ter esses bate-papos com vocês aqui. Parece talvez um pouco estranho eu dizer isso. Então você diga, ué, você nem me vê? Como é que você sabe? Mas sabe que nesse último encontro que eu tive presencial com mulheres lá em Blumenau, foi bem legal de ver quantas mulheres chegavam até mim e diziam, olha, você não me conhece, mas eu te conheço. Isso foi bem legal. É, você lá do YouTube e tudo mais. Então é bem bacana de ver como esses vídeos têm passado adiante, assim, e pode chegar na casa de muitas pessoas. Isso nos alegra, saber que o Evangelho do Senhor pode ser propagado. Então, nesses últimos tempos, da qual a gente teve nessa pausa, eu fiquei pensando e conversando com Deus um pouquinho acerca de o que nós deveríamos conversar daqui para frente, aqui no nosso canal. Eu quero dividir com vocês o que ele falou para mim. Fale sobre as mulheres da Bíblia. Sim, fale sobre as mulheres da caminhada comigo até agora. Fale sobre o ministério feminino e sobre isso nós queremos conversar. E aguarde. Além de nós iniciarmos aqui uma série acerca de mulheres da Bíblia, nós vamos também ter uma live muito boa que está sendo preparada por aí. Quando for e estiver já pronta a data, nós vamos estar aqui divulgando para vocês. É uma live acerca de ministério feminino. Como as mulheres podem servir a Deus na comunidade, o que a Bíblia diz em relação a isso, além da liderança de grupo de mulheres, que outras coisas, é certo, convém, não convém. Você com certeza já ouviu coisas acerca desse assunto. Mulheres serem pastoras e tudo mais. Vamos ouvir aí nessa live coisas bem especiais acerca desse assunto. Mas para hoje, então, nós queremos dar início à série Mulheres na Bíblia. Vem comigo! E eu queria iniciar falando para vocês de uma mulher, talvez que vocês nunca ouviram falar muito dela, ou já, a Salomé. Você conhece a Salomé? O quanto você conhece sobre ela? Ela está relatada lá no Novo Testamento, né? E nós vemos ela aparecer em alguns momentos especiais, assim. Por exemplo, um deles é na crucificação de Jesus. Ela estava lá e naquele momento ela estava com um grupo de mulheres. Também ela esteve com um grupo de mulheres que vieram para ungir Jesus. E também nós vamos relatado que ela esteve junto de um outro grupo de mulheres indo com Jesus da Galileia até Jerusalém. Então nem é tão poucas vezes assim que ela aparece na Bíblia. Quem foi, afinal de contas, essa Salomé? A Salomé, ela era casada com Zebedeu, a mãe do Tiago e do João. Sim, dois que seguiram a Jesus já de cara, assim. Quando Jesus apareceu e disse para eles, venham me seguir, eles estavam lá pescando junto do pai, do Zebedeu, e eles falaram, sim, nós vamos. E foram, sem titubear, né? Foram seguir Jesus. Foi exatamente o que eles fizeram. E isso mostra algo sobre Salomé e algo sobre Zebedeu também, essa atitude dos filhos em ir. É bem interessante. E aí nós vemos um episódio bem interessante mesmo, que é o que eu quero compartilhar com vocês, de Mateus 20 ao 23. Nesse texto bíblico, fala ali então de que a Salomé chega junto de seus filhos, né, na presença de Jesus, e estando lá, ela faz um pedido para Jesus. Escutem só esse pedido. Ela diz assim, Jesus, será que, né, o dia que você estiver lá no seu reino, você poderia deixar com que um filho meu se sentasse à tua direita e o outro à tua esquerda? E aí Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês poderiam beber do mesmo cálice que eu? E eles responderam, sim, nós podemos. E aí Jesus falou, ok, vocês podem beber do mesmo cálice que eu, mas quem decide quem senta à minha direita e esquerda é o Pai e não eu. Essa foi a conversa que eles tiveram então naquele dia. E isso chama muita atenção, porque talvez você diria que mulher petulante pediu um negócio desse para Jesus, mas se você aí tivesse diante de Jesus e pudesse pedir alguma coisa para ele, para os seus filhos, ou para os seus netos, ou para quem você ama, o que você pediria para ele?
ela estava, lógico, pedindo um lugar de honra. Estar à direita e à esquerda, pensando agora propriamente assim num trono, é estar ali sendo quase que o vice-rei, digamos assim, e o representante do rei. E aí Jesus responde para ela: você não sabe o que está pedindo, porque estar ao meu lado significa passar pelo mesmo sofrimento que eu. Mas fato é que eles disseram sim. Isso se cumpriu na vida de Tiago e João. Eles foram discípulos que seguiram Jesus até a morte. Tanto Tiago quanto João, eles foram, né, principalmente Tiago relata aí a história da igreja, que ele tenha sido um dos primeiros mártires, né, na história da fé. E isso é bem interessante de perceber acerca desse pedido de sua mãe. E aí, o que essa história então quer nos ensinar hoje da Salomé? Primeiramente, o testemunho dela como mãe. Não é interessante isso? O testemunho dela de que já sempre creu nesse Messias, nesse Salvador, nesse Redentor, seguiu a ele, como nós vemos relatado na Bíblia, em diversos momentos cruciais da vida de Jesus. E também os seus filhos o seguiram. Então, o testemunho passado adiante. A fé que ela tinha nesse Salvador e a oração dela, né? Em orar, em pedir, em clamar a Jesus pelos filhos. Talvez ela não pediu a coisa certa ali no momento. Mas e nós? Pedimos coisas certas ao Senhor? Pedimos aquilo que é correto diante dele? Talvez se pergunte como fazer isso. Acho que ali no nosso congresso de mulheres, para quem não assistiu, vou deixar aqui depois no final o card para poder assistir, nós aprendemos acerca disso. De que nós talvez não sabemos orar como convém, fazer as coisas exatamente como o Senhor quer, mas se nós andarmos com Ele, em oração, em leitura da palavra, buscando a Ele, mesmo que o nosso dia e os nossos meses pareçam cheios, atribulados, ou a estação que você está passando da vida não seja exatamente no verão, você esteja num seco inverno, muito difícil de ser carregado, saiba que o Senhor está ali. E que Ele diz: venham a mim, coloquem a mim as suas orações, e Ele também sabe responder elas no tempo dele e da forma dele. Então, que nós possamos trazer ao Senhor os nossos filhos, as nossas orações diante dele, por aqueles que amamos, agora vamos colocar assim, como Salomé fez, e sim clamarmos a ele para que eles tenham a salvação, para que eles conheçam a Cristo Jesus, as pessoas que amamos. E o Senhor pode conceder essa fé, pode conceder a graça, pode não ser através de você, pode ser através do testemunho de outros, que eles possam vir a conhecer a Jesus, mas nós podemos clamar, nós podemos levar essas pessoas em oração, assim como Salomé fez também. E a saber de que caminhar com Cristo também tem o sofrimento, mas Ele está ao nosso lado. E acho que essas sejam as preciosas lições da história de Salomé para nós: o testemunho, a fé e a oração. E se você gostou desse vídeo acerca dessa mulher da Bíblia, passe adiante, compartilhe para o maior número de mulheres aí, para que a gente possa começar juntas a trilhar esse caminho de conhecer algumas mulheres das Escrituras. Algumas bem conhecidas, outras nem tanto, como a história da Salomé. Até a próxima semana!